Nessa videoaula, corrigiremos a nossa última atividade, que abordava conceitos de média aritmética simples, média aritmética ponderada, moda e mediana, algumas das medidas de tendência central. A primeira questão: a quantidade de pessoas que visitaram certa exposição de arte está organizada nessa tabela a seguir. E aí você tem na tabela, de quinta a domingo, a quantidade de pessoas que visitou essa exposição de arte, isso em maio de 2016. A letra A pergunta: qual foi a média de público nessa exposição? Bem, se eu quero saber a média de público, como aí nós tivemos uma exposição que durou 4 dias, é só a gente pegar, somar todos os valores e dividir por 4, que a gente vai saber qual foi então a média de público a cada dia. Somando então cada um dos 4 valores, divide por 4. Essa soma ela vai dar 504, que ao ser dividido por 4 nós temos 126. Ou seja, a média de público diária nessa exposição foi de 126 pessoas. O que isso representa para nós? Isso quer dizer que nós tivemos dia em que a quantidade de pessoas que visitaram a exposição foi abaixo de 126. No caso, a quinta-feira, por exemplo, só teve 84 pessoas. Nós também tivemos dia em que a quantidade de pessoas que visitaram foi acima de 126. Por exemplo, no sábado, 168 pessoas. Mas essa quantidade de pessoas ela oscilou em torno da média, que é 126. A letra B. Sábado pode corresponder à moda? Justifique. Ou seja, é moda o pessoal visitar a exposição de arte no sábado? Bem, nós sabemos que a moda é o valor que mais se repete. Então, sábado pode sim corresponder à moda. Por quê? Porque foi o dia que mais pessoas visitaram a exposição de arte. 168 pessoas foram à exposição nesse dia. A segunda questão. Observe os dados apresentados na tabela. Bem, nessa tabela nós temos a idade dos alunos do primeiro ano de matemática, isso em 2016. Você tem aí a idade e a frequência dessa idade. Ou seja, você tem a idade e quantos alunos no primeiro ano em matemática, em 2016, tem essa idade. Nós temos aí 11 alunos com 18 anos, 6 alunos com 19 anos, 3 alunos com 20 anos, 7 alunos com 21 anos, um aluno tinha 48 anos e 2 alunos tinham 53 anos. Qual das medidas de tendência central melhor representa a idade dos alunos dessa turma? Justifique. Ou seja, a idade dos alunos dessa turma pode ser melhor representada por qual medida? Pela média, pela moda ou pela mediana? Bem, vamos ver aí cada uma delas para a gente chegar à nossa conclusão. Bem, se a gente calcular, por exemplo, a média, vai ser uma média ponderada, porque nós temos uma distribuição de frequência. E eu falei que toda distribuição de frequência, a média é ponderada, onde o peso é a frequência. Então, calculando a média ponderada, você vai pegar cada valor, multiplicar pelo seu peso e dividir pela soma dos pesos. Então, você pega cada idade, multiplica pela quantidade de aluno que tem aquela idade, soma e divide pela soma dos alunos, que na verdade são os pesos. Calculei aí os produtos, só fui calculando os produtos, eu não vou repetir para não ser enfadonho, divide pela soma dos pesos. Agora, essa soma no numerador dá 673 sobre a soma dos pesos, que é o total de alunos na turma, dá 30. 673 dividido para 30 dá 22,4 anos. Ou seja, a média de idade nessa turma de matemática, no primeiro semestre de matemática, 22,4 anos. Bem, mas eu quero saber qual é a medida de tendência central que melhor representa. Então, nós vamos ter que calcular as outras duas para comparar, né? Vamos lá, então. Como são 30 alunos, eu vou calcular agora a mediana. A mediana é a média do 15º e do 16º valores. Vamos lembrar, 30 alunos são 30 valores. A mediana, como 30 é par, você vai pegar a média dos dois do meio. Quem são os dois do meio? O 15º e o 16º valores. Aí você diz, quem é o 15º e o 16º valores? O 15º valor é 19 anos
E o 16º valor também é 19 anos. Mas por quê? Olhem para a tabela. Nós temos 11 alunos com 18 anos. Nós temos 6 alunos com 19 anos. 11 com mais 6 dá 17. Se 11 com mais 6 dá 17, o que isso quer dizer? Até o 11º aluno, a idade é 18 anos. Do 12º até o 17º, a idade é 19 anos. Se do 12º até o 17º a idade é 19 anos, então a idade do 15º e a idade do 16º são 19 anos. Por isso, então, a mediana será soma o 15º com o 16º valor, divide para 2. Isso fica 19 mais 19 dividido para 2. Dá, então, 38 dividido para 2, que é 19. Então, nós temos que a mediana da idade desses alunos é 19 anos. E a média nós já sabíamos que era 22,4 anos. Falta ainda a moda, né? A moda é o valor que mais se repete. O valor que mais se repete aí é a idade que tem mais aluno. A idade que tem mais aluno é a idade de 18 anos, porque tem 11 alunos com 18 anos nessa turma. Desse modo, então, a moda é 18 anos. Bem, e aí? Média 22,4. Mediana 19. Moda 18. Qual dessas três medidas de tendência central melhor representa a idade desses alunos? Pessoal, quem melhor representa, quem melhor caracteriza é a moda. Por que a moda caracteriza melhor a idade desses alunos? Porque, como você pode perceber, quase 50% dessa turma tem 18 anos. 11 alunos dos 30 têm 18 anos. Então, se eu quero representar de maneira mais fiel uma grandeza que caracteriza essa turma, tem que ser a jovialidade deles. Tem que ser os 18 anos dele. E esse 18 anos é representado pela moda. Então, a medida de tendência central que melhor expressa a realidade das idades é a moda desse conjunto de valores. Terceira questão. O quadro apresenta o saldo de gols em uma partida disputada por um time no último campeonato. Você tem aí a quantidade de saldo de gols, né? E quantas partidas a equipe teve aquele saldo. O item A. Quantas partidas esse time, no primeiro ponto, perdeu? Lembrem que quando a equipe perde, o saldo de gols é negativo. Saldo de gols negativo, nós tivemos uma partida com saldo de gols menos 3, nenhuma partida com saldo de gols menos 2 e 5 partidas com saldo de gols menos 1. Então, na verdade, que essa equipe perdeu, é só você somar a quantidade de partidas com saldo de gols negativos. Dá, então, 6 partidas. Portanto, essa equipe perdeu 6 jogos. O próximo ponto. Quantas partidas essa equipe empatou? Vamos lembrar, a equipe empata quando o saldo de gols é 0. E aí você olha para a tabela e percebe que nós temos 3 partidas com saldo de gol zerado. Então a equipe empatou 3 jogos. O próximo ponto. E então quantos jogos a equipe ganhou? Lembremos que a equipe ganha quando ela tem saldo de gols positivo naquela partida. Você percebe então 3 partidas com saldo de 1 gol, 5 partidas com saldo de 2 gols, 2 partidas com saldo de 3 gols e apenas uma partida com saldo de 4 gols. Desse modo, então, nós vamos ter que a quantidade de partidas que a equipe ganhou é a soma dessas partidas com saldo de gols positivo, 3 mais 5 mais 2 mais 1, que dá então 11 jogos vencidos por essa equipe. Então ela perdeu 6 jogos, empatou 3 e ganhou 11 jogos. O item B. Calcula a média, a mediana e a moda dessa distribuição. Vamos lá então, começando pela média, né? É uma média ponderada, porque nós temos aí uma distribuição de frequência, onde a frequência de cada saldo de gol é a quantidade de partidas que a equipe teve aquele saldo. Como se trata de uma média aritmética ponderada, você vai pegar cada valor, multiplicar pelo seu peso, somar e dividir pela soma dos pesos. Então vamos lá. Peguei cada saldo de gol, multipliquei pela quantidade de partidas com aquele saldo de gol, somei e dividi pela soma das partidas
que são a soma dos pesos. Aí eu só fiz os produtos, depois vocês acompanham aí direitinho os produtos. Somei todo mundo, embaixo deu 20, né? A soma de todos os de cima deu 15. Então a média é 15 dividido para 20, que dá 0,75 gols. Então com isso a gente tem que a média de gols nesse campeonato dessa equipe é de 0,75 gols por partida. Bem, para a mediana, nós já observamos que são 20 partidas que a equipe jogou. 20 é uma quantidade par. Então a mediana ela vai ser a soma dos dois do meio dividido para 2. Mas quem são os dois do meio? Como são 20 partidas, os dois do meio é a 10ª e a 11ª partida. Então soma o saldo de gols da 10ª e da 11ª partida e divide para 2. Vamos perceber o seguinte. Se você observar, o saldo de gols da 10ª partida, esse saldo de gols ele vale 1. Por que ele vale 1? Olha aí para a segunda coluna da tabela. Nós temos uma partida com saldo menos 3. 0 partida com saldo menos 2. 5 partidas com saldo menos 1. Até aí nós temos então 6 partidas. Mais 3 partidas com saldo 0. Isso quer dizer então que chega a 9 partidas. Então até a 9ª partida o saldo é 0. Bem, mais 3 partidas agora com saldo 1. Então isso quer dizer que a 10ª partida, a 11ª e a 12ª tem saldo 1. Portanto, o 10º valor e o 11º valor, eles valem 1. Logo você vai pegar 1 mais 1 dividido para 2. 1 mais 1 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Então nós temos uma mediana de 1 gol por jogo dessa equipe. Falta então calcularmos a moda. A moda será o saldo de gols que mais se repete. Se você observar, quem mais se repete são 2 saldos na verdade, né? Nós temos o saldo menos 1, que ele se repete 5 vezes, e temos então o saldo 2 positivo, que também se repete 5 vezes. Então nós temos aí uma sequência bimodal, uma sequência que tem 2 modas, onde as modas são menos 1 e 2 gols por partida. Então a média 0,75, a mediana 1, a moda menos 1 e 2. Quarta questão do Enem 2015. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, no Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Está aí então 8 raias e em cada uma das 8 raias o tempo em segundos que o atleta gastou para completar os 100 metros livres. Bem, a mediana dos tempos apresentados no quadro é... Eu quero a mediana. Como eu disse, toda vez que formos calcular a mediana, coloquem em ordem. Eu sempre prefiro ordem crescente. Então coloquei em ordem crescente o tempo dos atletas. Como aí nós temos 8 valores e 8 é par, você vai pegar então os 2 do meio. Se eu tenho 8 valores, quem são os 2 do meio? O quarto e o quinto. Quando eu coloquei em ordem crescente, o quarto valor é de 20,80 e o quinto valor é 20,90. Então você vai pegar então, para calcular a mediana, somar o quarto com o quinto valor dividido para 2. 20,80 mais 20,90 dividido para 2, isso dá 41,70, que ao ser dividido para 2, dá então 20,85. Então a mediana do tempo desses atletas nessa seletiva é de 20,85 segundos e a resposta correta é o item D. Quinta questão também do Enem 2015. Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. Você tem 5 candidatos, A, B, C, D e E. Você tem a média desses candidatos nas 4 primeiras etapas e na outra coluna a pontuação desse candidato na 5ª etapa.
A ordem de classificação final desse concurso, qual é? Pessoal, essas questões são chatas porque você vai ter que fazer a média dos 5 candidatos para poder, então, colocá-los em ordem decrescente e saber quem foi o primeiro e quem foi o segundo. Como é que você vai, então, calcular a média dos 5 candidatos? Primeiro, dá para você calcular o total de pontos que o candidato fez até a 4ª etapa, multiplicando por 4 a sua média. Não tem aí a média até a 4ª etapa? Então, se você pega a média até a 4ª etapa, multiplica por 4, você vai ter, então, a pontuação do candidato até a 4ª etapa. Bem, tendo a pontuação do candidato até a 4ª etapa, soma com a pontuação da 5ª etapa e divide para 5. E aí, claro, você vai ter a média desse candidato. Vamos lá, então, 1 a 1. Candidato A. Você pega, então, ele tinha média nas 4 primeiras etapas 90. Então, você vai pegar 4 vezes 90, mais os 60 pontos da 5ª etapa. Isso vai dar 360 mais 60. Então, o candidato A fez 420 pontos. Qual é a sua média? É só pegar 420 dividido para 5. Mas isso não vai ser necessário. Por que não vai ser necessário? Porque quem tiver a maior quantidade de pontos, automaticamente vai ter a maior média. Então, eu vou só, para ter menos trabalho, calcular a maior quantidade de pontos dele. Calcular a quantidade total de pontos deles. Agora o candidato B. Vamos pegar, então, os 85 pontos que ele tinha de média até a 4ª etapa, multiplicar por 4 e somar com os 85 pontos da 5ª etapa. 85 vezes 4 dá 340, mais 85. O candidato B, então, fez um total de 425 pontos. O candidato C. Do mesmo jeito, eu pego os 80 pontos que ele tinha de média até a 4ª etapa, multiplico por 4 e soma com os 95 pontos da 5ª etapa. 4 vezes 80 dá 320. Com 95, dá 415 pontos desse candidato. Candidato D tinha até a 4ª etapa 60 pontos. Então, você pega 4 vezes 60, isso de média, lógico, né? 60 pontos de média. Mais 90 pontos da 5ª etapa. Vai dar, então, 4 vezes 60 dá 240. Mais 90, eu chego a 330 pontos. Por último, o candidato E. Ele tinha 60 pontos de média até a 4ª etapa. Então, eu pego 4 vezes 60, mais 100 pontos da última etapa. 4 vezes 60 dá 240, mais 100, 340 pontos. Bem, como eu falei agora há pouco, nós temos aí o total de pontos de cada candidato. Logicamente, o candidato que fez mais pontos terá a maior média, então ficará em primeiro lugar. Daí eu já posso, então, colocar em ordem decrescente de classificação. Em primeiro lugar, com mais pontos, o candidato B, 425 pontos. Em segundo lugar, com 420 pontos, o candidato A. Em terceiro lugar, com 415 pontos, o candidato C. Em quarto lugar, com 340 pontos, o candidato E. E em último lugar, com apenas 330 pontos, o candidato D. Dessa forma, então, a ordem de classificação foi BA, C e D, de forma que a resposta correta é o item B. Sexta questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A média aritmética dos elementos do conjunto 17, 8, 30, 21, 7, x. Ela supera em uma unidade a mediana dos elementos desse conjunto. Sabendo disso, se x é um número real, tal que x está entre 8 e 21 e é diferente de 17, então a média aritmética dos elementos desse conjunto é igual a quanto? Pessoal, nosso primeiro trabalho é descobrir quem é o x, né? Então vamos lá. Se o x está entre 8 e 21 e ele é diferente de 17, colocando então em ordem crescente os elementos do conjunto, você tem duas opções. Se porventura o x estiver entre 8 e 17, será a sequência 7, 8, x, 17, 21, 30. Agora, se o x estiver entre 17 e 21, a sequência fica 7, 8, 17, x, 21 e 30.
Desse modo, a gente percebe que os dois do meio, né, em ambos os casos, os dois do meio, para eu calcular a mediana, são o x e 17. De maneira que a mediana, independente de como seja, ela vai ser x mais 17 dividido para 2. Isso, então, é a mediana desse conjunto de valores. Por outro lado, a média soma todos os valores, divide para 6, porque são 6 valores. Eu somei 7 mais 8, mais x, mais 17, mais 21, mais 30. Somando os números deu 83, então ficou x mais 83 dividido para 6. Está aí então a mediana e a média. O que é que a questão falou? A questão me falou que a média ela supera em uma unidade a mediana. Desse modo, a gente tem o seguinte, a média é uma unidade a mais do que a mediana. Se a média é uma unidade a mais do que a mediana, substitua. A média x mais 83 sobre 6 é igual a 1 mais a mediana x mais 17 sobre 2. Para a gente cancelar essa fração, multiplique todo mundo por 6, já que 6 é o MMC de 6 e 2. Multiplicando todo mundo por 6, na primeira fração, corta o 6 com 6, vai sobrar x mais 83 igual 6 vezes 1 dá 6, mais, na segunda fração, divide o 6 e o 2 por 2, né? Então vai ficar 3 vezes x mais 17. Distribuindo então o produto, repete o x mais 3, o x mais 83, digo, igual a 6 mais 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 17, 51. Como aí nós temos uma equação do segundo grau, do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Então, x menos 3x é igual a 6 mais 51 menos 83. X menos 3x dá menos 2x, igual 6 mais 51 menos 83 dá menos 26. Logo, x será menos 26 dividido para menos 2, que é 13. Bem, para que eu descobri o x? Porque a questão perguntou qual era a média aritmética dos elementos do conjunto. Sabendo que o x é 13 e lembrando que a média ela é x mais 83 sobre 6, substituindo o x por 13, a média fica 13 mais 83 sobre 6. Isso dá 96 dividido para 6, que é 16. Portanto, então, nós temos que a média desse conjunto de valores vale 16 e a resposta correta é o item A. Com isso, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava média, mediana e moda.